Olha, tem mesmo? Bom, boa noite a todos, estudantes da primeira série, sejam bem-vindos à aula de filosofia. Antônio Frito, português. Bom, hoje eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou passar o roteiro da aula, o resumo do roteiro da aula na lousa, e depois eu vou explicar, beleza? Se tudo der certo, e Deus quer que dê certo, nós vamos interpretar as questões no final da aula, beleza? Então, vamos com um caderno, para que eu possa colocar um mapa mental sobre o roteiro das aulas de hoje. Isso aí vai vazar mesmo, pode estar vazando isso. Ah, tá bom. Vamos ver então. É amanhã ainda. Não chega lá, não. Corrido sem mãos. Tá morrendo. Já nasci. Eu perdi a matéria. Aí, essa porra da matéria. João Carlos. Hã? O quê? Joãozinho, tá? Então, a aula está sendo transmitida, eu vou tirar a foto da lousa para que na nossa aula híbrida também as pessoas, a maioria delas, possam ter acesso. Tá? Então, vejam, nós estamos no curso de filosofia. O curso é anual, porque eu sou professor de vocês do começo ao fim do ano, tá? E se vocês estão atentos no Google Classroom, vocês podem ver que todas as aulas previstas para as aulas de filosofia já estão disponíveis do começo até o final do ano. É a primeira coisa que eu coloquei para vocês. O nosso curso, ele tem um nome, olha que legal. Ele se chama Uma História da Filosofia Viva na História. Já estamos no segundo bimestre. Nas aulas. Aula 2, acertei, sempre é aqui, chamada O Discurso Religioso. O primeiro item do nosso roteiro, ele nos traz as características do discurso religioso. Bom, segundo a visão da filosofia, o discurso religioso, ele pode ser entendido segundo dois conceitos. O conceito de religiosidade e o conceito de sagrado. Então, veja, quando eu falo em religiosidade, eu estou falando de um sentimento que as pessoas têm sobre algum deus ou alguns deuses.
E todos esses pensamentos religiosos, que estão misturados com emoções e com sensações, eles têm um fundamento essencial, que é a existência de uma realidade independente de nós. Independente das nossas ações. Independente das ações humanas. Então, por exemplo, quando a minha tia está viajando de ônibus numa estrada de terra esburacada, sem cinto de segurança e em uma tempestade, o que ela faz para que ela possa se sentir melhor? Faz o sinal da cruz umas 400 vezes e reza o Pai Nosso e Ave Maria. Não posso sair de perto do microfone, eu sempre erro isso. E o que acontece dentro dela? Dentro dela, ela está acreditando, ela tem uma crença de que ela está se comunicando com Deus. Ela acredita na comunicação com seres sobrenaturais, que são os deuses. Então, o que é um discurso religioso? É quando eu penso, com a minha espiritualidade, que existe uma realidade que é superior à minha. Uma realidade que os deuses podem influenciar a minha vida, tá? É isso que o discurso religioso nos traz. E como é que funciona o discurso religioso? Ele opera através do sagrado. O sagrado é um conceito de filosofia que ele diz respeito não a Deus ou não somente a mim, mas ele diz respeito a uma experiência interna. Então, quando a minha tia faz esse ritual, podem se mudar de posição, tá? Vocês não estão conectados à carteira. Se bem que tem só um espaço na sala. Nós estamos bem. Então, é uma experiência interna em que o que é sagrado não é exatamente o gesto que ela fez, a palavra que ela disse, mas aquilo que aconteceu dentro dela, para que depois que ela entrasse em contato com Deus, ela pudesse se sentir mais segura, o seu coração pudesse ser acalmado pelo Deus que ela está chamando, tá? Então, essa experiência interna envolve uma entidade divina, que produz esse sagrado, essa experiência que nós temos do sagrado. E o sagrado, ele não é nada mais, nada menos do que uma espécie de mistério que a religião procura explicar. É um encantamento que existe no mundo. Então, esses rituais, eles estão carregados de poder para essa pessoa que tem e que expressa a sua religiosidade. E ele é capaz de produzir um sentimento de maravilhoso. E de admirável. Esse é o item 1. Eu vou agora ler a primeira questão que está na tarefa mínima, tá? Como as religiões explicam a causa e a origem da vida humana? O senhor fez isso depois do mistério? Encantamento. Maravilhoso. Admirável.
Então, a questão 1. Como as religiões explicam a causa e a origem da vida humana? Bom, a causa da vida humana é o fato de que Deus, ou os deuses, nos criaram e nos trouxeram aqui para que nós possamos viver. Então, a origem da nossa vida vem dessa realidade espiritual, que é um Deus ou os deuses. E o sentido da nossa vida, ele é explicado pela religiosidade, tá? Como é que uma pessoa religiosa, dentro do meu discurso, seja qual for a minha religião, eu vou entender o sentido da minha vida? Bom, o sentido da minha vida é fazer com que esse Deus possa me agraciar com a sua perfeição. Então, eu procuro ser uma pessoa melhor a cada dia, não simplesmente parecer melhor do que as outras pessoas, mas ir me aperfeiçoando, tá? Então, a questão 1 tem as chaves nos conceitos de religiosidade e no conceito de sagrado. Alguma pergunta sobre as características mais gerais do discurso religioso? Certo. Vamos então para o item 2. As religiões de diferentes culturas. E ao final dessa parte da lousa eu explico a questão 2, tá? Para que vocês possam responder. Então, de uma maneira geral, a religião, ela tem uma função na nossa vida, que é a seguinte: ela possibilita a criação de laços com o divino. Vejam, quando eu expresso a minha religião, de certa forma eu estou me relacionando com Deus. Eu estou, por exemplo, tinha alguém que sofreu um acidente de moto e que eu parei com o meu carro para ver o que estava acontecendo. Por que eu parei com o meu carro para ver o que estava acontecendo? Porque eu, dentro da minha religião, penso que é o meu dever como ser humano servir de auxílio para outro que esteja em necessidade. Isso é um princípio da minha religião. Então, vejam, para não ofender a Deus, não me sentir culpado depois, eu confesso, eu parei porque eu achei que fosse o meu dever. Não porque eu queria fazer isso exatamente, entendem? A religião é um sistema de crenças, de comportamentos que nós seguimos para que nós possamos estar de bem com Deus, estarmos de acordo com a sua graça, com a sua perfeição, tá? A religião não funciona assim. Ela é uma forma de levar as pessoas a agirem em prol das outras, tá? E, por exemplo, tem um filósofo chamado Agostinho. Se eu tomar uma atitude errada, ele fala nas suas Confissões, que é um livro que ele escreveu, eu vou me sentir em extremo débito com o meu Deus,
eu vou acreditar que eu não estou sendo uma pessoa como ele me criou para ser, que é uma pessoa bondosa, amorosa, verdadeira e que sabe o que está fazendo, tá? Então, pode ser que esse relacionamento seja com laços positivos ou laços negativos, tá? Mas existe esse sistema de leis, de mandamentos nas religiões que eu preciso obedecer. E vejam, segundo a filosofia, nós podemos identificar dois tipos de religiões, que são as religiões de encantamento e as religiões de salvação. As religiões de encantamento, elas funcionam de acordo com um princípio, que é o princípio da manifestação. Então vejam, quais religiões são as religiões de encantamento? A grega, a egípcia, a africana e a indígena. Por que o princípio das religiões de encantamento é a manifestação? Porque, por exemplo, tomem esse objeto como se fosse o raio de Zeus na cultura grega. O raio de Zeus é um objeto que está encantado com o poder desse Deus, que é o Deus dos deuses, o Deus do céu. E alguém que tem a posse desse objeto encantado pode fazer com que os poderes de Zeus se manifestem na sua realidade, como é, por exemplo, a história infanto-juvenil do Percy Jackson, tá? Vocês devem ter assistido, lido. Então, é um poder que está aqui, é um encantamento que está aqui, tá? Mas, a religião de salvação, ela opera segundo um outro princípio, que é o princípio de revelação. E o exemplo dessas religiões é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, como é que as religiões de salvação funcionam? As religiões de salvação, elas prometem uma coisa: fazer com que você não vá para o inferno, onde existe o sofrimento, e com que você, se você executar boas ações na sua vida, você pode ir para o céu. Por quê? Nessas três religiões que eu usei como exemplo, as verdades, elas são reveladas por Deus. Vejam, quando Maomé estava lá no topo daquela montanha e entrou numa espécie de transe místico, que ele pôde falar com Deus. Deus falou para ele, ele ouviu e escreveu nas pedras os mandamentos para os povos islâmicos, tá? A mesma coisa com a Bíblia. A Bíblia, nós entendemos que Deus revelou a verdade para os seus profetas, e esses profetas, esses apóstolos, que escreveram um livro, mas na verdade o livro é escrito por Deus, tá? No fim. É isso que diz o princípio de revelação das religiões de salvação. Então veja, vamos para a questão 2 da tarefa de vocês. Como é que vocês podem explicar as diferenças entre as religiões de encantamento e as religiões de salvação? Tem duas formas. São culturas diferentes, tá? Nas religiões de encantamento, é a cultura grega, egípcia, africana,
e indígena. Mas as religiões de salvação são outras culturas, tá? Elas se manifestam em outros povos, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, tá? E a segunda diferença, além de em qual cultura ela se manifesta, é o princípio de funcionamento. Então, o encantamento funciona como uma manifestação desse poder divino e a salvação funciona no fato de que eu preciso obedecer essas leis que foram reveladas. Alguma pergunta sobre os dois tipos de religião? Tá de boa? Tranquilo? Certo. Então, para o momento final da aula, eu vou resumir o que a religião nos traz do ponto de vista da filosofia, tá? Do ponto de vista da filosofia, a religião tem um lugar específico. É numa área que se chama metafísica. Vocês podem falar o nome dessa área de investigação de filosofia? Metafísica? Metafísica. Metafísica? Eu faço isso na chamada, para vocês aprenderem a palavra. Vamos lá. Vamos terminar então. Bom, a metafísica ela é diferente da religião. Na religião, eu uso os meus sentimentos para entender a realidade e para me comportar. Na metafísica, eu não me importo com os sentimentos. Eu me importo estritamente com a racionalidade. Tá? Então, o que a metafísica tem a contribuir para a nossa vida? Ela explica a origem de tudo que existe, a origem da natureza. E ela também explica o funcionamento do mundo. Além disso, a religião, ela traz uma coisa que é especialmente importante para nós, que é dar um significado para a minha existência, um significado para a existência humana. Enfim, uma das coisas mais importantes que a religião nos traz é oferecer uma explicação que possa acalmar os nossos corações acerca da vida após a morte. Então vejam, qual o objetivo dessa aula? É que vocês entendam qual é a função da religiosidade. A principal função da religiosidade é nos oferecer uma explicação sobre a vida após a morte. Nos dá um significado para a nossa existência, que é seguir esse Deus, e também explica qual é a origem e como é que o nosso mundo funciona. Alguém tem alguma dúvida sobre algum assunto da aula? Eu vou tirar uma foto. É após a morte, professor? Após a morte. Entendendo, mano. Aqui tem uma coisa. Corta tarde.
Certo, então, chamada. Acaba o 15? 2 minutos. Daí, ó. Não, eu não falo de decora, não. Amanda Godoy, Breno, Kaique, Aqui. Enzo, tá aqui. Enzo tá aqui, ó. Gabriela, Brito, Geilson, Isabelle, Marjorie, Pamela, Rafael, Saulo, William, Júnior, Mário. Ah, é você que eu tava falando, legal. Conheci você. Tô feliz. João Vitor Coutinho. João Vitor Martins. E a Mirella. Somos nós. Faltou eu. Faltou você, ô? Daniel. Daniel. Você é a? Lawanda e Daniel. Beleza. Então, respondam a tarefa, tá? Que tá no Google Classroom, que eu já expliquei a resposta, tudo que eu falei hoje. Fiz, assim, um resumão bem intensivo. Vocês foram muito atenciosos, tá? A aula já vai acabar, a foto tá no grupo e vai estar no começo do vídeo. Então, um abraço a todos e mal feito, feito. Opa, tem uma pergunta. Na manifestação existem leis? Não, na manifestação nós acreditamos mais em entidades sobrenaturais, que representam as forças da natureza, por exemplo. Sim, o sol, o céu, a água, tá? Uma pergunta do João. É isso, espero ter ajudado.